Oi, boa noite, gente. Vocês estão conseguindo ouvir? Oi, Boa noite. boa noite, tudo bem? Ui, meu Deus, caiu. Voltei. Tudo bem por aí? Tá em Tudo casa? bem, tô em casa. Hoje eu tô no andar de baixo, porque as crianças estão tudo dormindo lá em cima. Tão Aqui dá bonitinho pra falando falar comigo. melhor, todo mundo dormindo. Vamos lá, a gente marcou essa hora justamente pra tu conseguir colocar os bebês pra dormir, não foi? Foi, exatamente. Tem um Legal. resistente ainda na sala lá com o pai, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá, gente, sejam bem-vindos. Boa noite. Oi, Ale, seja bem-vinda. A Lê nos acompanhando aí pelos comentários, né? Infelizmente a gente não consegue colocar 3 pessoas ao mesmo tempo, mas tenho certeza que ela vai interagir bastante aí com a gente também. A Lê, para quem não sabe, é minha sócia, né? Lá na Atali, e vai conversar com a gente pelos comentários. Vamos lá. O tema da live de hoje, que eu vi que alguma pessoa já perguntou, vai ser sobre os cuidados no pós-parto. Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados mais corporais, então mais com o corpo no pós-parto. Eu sou fisioterapeuta, a Thalita também é fisioterapeuta, ambas na área de obstetrícia e uroginoecologia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses cuidados, o que é que a mulher tem que ter atenção durante esse período. A gente tentou dividir em 3 áreas. A gente vai Uhum. segmentar em relação ao períneo, a musculatura do assoalho pélvico, a região pélvica, como é que modifica, quais são os cuidados que a gente tem que ter. A gente vai falar um pouquinho sobre as atividades físicas no pós-parto, os exercícios que são apropriados, os que não são tão apropriados, e quais são os cuidados Uhum. que vocês vão ter que ter com as posturas de vocês. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre a diástase abdominal, que é um tema que muita gente tem curiosidade, muita gente fica desconfortável no pós-parto, fica querendo saber o que é que pode fazer para evitar, para não ter. E a gente vai Isso aí. tentar abranger esses temas para vocês hoje aqui nessa live. A gente vai tentar chegar em todos esses. E aí, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir mandando aqui. A gente também vai tentando responder as perguntas de vocês. Uhum, isso aí. Vamos começar, tá? Vamos lá, por onde você quer começar, Dan? Então, acho que a gente pode falar sobre as mudanças realmente do assoalho pélvico, independente da Uhum. via de parto. Sim. Parto normal, parto cesáreo, quais são as mudanças que a gente vê e que já estão comprovadas que acontecem no corpo da mulher. Uhum, claro. Bom, as mudanças elas acontecem, né, de uma forma fisiológica durante a gestação. No assoalho pélvico são diversas mudanças. Esse assoalho pélvico ele vai se adaptar de acordo com a ação hormonal. Então, esses músculos eles estão sofrendo uma sobrecarga durante a gestação e o corpo da mulher está o tempo todo correndo atrás dessa sobrecarga, né? Tentando fazer com que esses músculos funcionem de uma maneira adequada, mesmo com o peso extra, o peso do bebê, líquido amniótico, placenta, tudo que está ali gerando uma demanda muito maior nesse assoalho pélvico. E a gente sabe, né, Dani, que o assoalho pélvico ele tem diversas funções muito importantes no nosso corpo. As mais conhecidas são as funções de continências, né, tanto urinária quanto fecal. A musculatura do assoalho pélvico é essencial para a questão de função sexual. Mas o que é pouco falado e pouco difundido é exatamente essa função do assoalho pélvico no equilíbrio do corpo, na estabilidade Sustentação corporal, dos órgãos, na né? sustentação dos órgãos. Deixa eu só Então, tentar assim, contextualizar, tá? Para as pessoas claro. leigas que não sabem. Aqui é a pelve, certo? A pelve fica na região aqui do corpo, no meio do corpo da mulher, na bacia, que algumas pessoas conhecem. E aí Uhum, essa pelve aqui óssea, ela tá embaixo, ela é composta por músculos e ligamentos. Então ela não tem esse furo deste tamanho. São 3 orifícios, tem a uretra, tem o canal vaginal e tem o reto. E aí é justamente o que a Tata tá falando. Que existem as funções de continências, continências urinárias, continências fecais, e também tem a função de sustentação. Então é a rede uhum, muscular que está aqui sustentando tudo, todo o peso desses órgãos pélvicos, todos os pesos dos órgãos abdominais que ficam acima dos órgãos pélvicos, e que durante a uhum, gestação fica tudo mais pesado. Então a musculatura ela se afrouxa por ação hormonal e carrega todo esse peso do bebê, do líquido da placenta, que foi o que a Tata estava falando.
Foi mal, era só para Isso, realmente exatamente. contextualizar. Perfeito. Eu tô sem minha pelve aqui hoje, só para você. Então é ótimo você ir contextualizando. Ai, tudo. Então assim, essas funções que a Dani acabou de comentar e contextualizar muito bem, são as funções mais específicas da musculatura, né? Mas é um músculo que realmente integra toda a parte de... Ele fica na metade do corpo da mulher. Então ele integra realmente essa função de sustentação, de estabilidade, de tronco, de pelve. Então, para que a musculatura, ela... O meu assistente chegando aqui com a minha pelve. Obrigada. Aqui, ó. Então aqui dá para ver melhor, né? Toda a parte Tá. muscular. Então tudo isso em vermelho são os músculos. Então, por ser uma peça-chave que fica exatamente na metade do corpo e recebe sobrecarga de cima do tronco, de baixo dos membros, é fundamental a gente manter a função dessa musculatura exatamente para que esses músculos funcionem bem, consigam manter continência, enfim, todas as funções que a gente acabou de contextualizar agora, mas também para que o nosso corpo consiga, a partir de um tronco e de uma pelve estável, fazer outras funções, como movimentos com o braço, movimentos com a perna, movimentos com o tronco. Então vai muito além de segurar o xixi, segurar o cocô, É a né? estabilidade, né? A gente tá ali no centro. Exatamente, a estabilidade. Então, é uma importância gigantesca para um músculo que é pouco falado, Ninguém né? valoriza o bichinho. Ninguém valoriza, tadinho. Todo mundo vai para Exato. academia, treina braço, treina perna, ninguém vai lá treinar períneo, né? Geralmente se fala de períneo quando você já tem uma disfunção. Hoje em Aí dia eu você acho que a vai gente atrás, né? tem... Você começa a entender, tipo, ah, não, eu tô perdendo urina. Não é normal, não. Eu pensava que era normal perder urina pulando corda, eu pensava que era normal perder urina no dia a dia. Aí você começa a investigar, né? Infelizmente ele é É, esquecido mesmo. exatamente. E aí na E eu gestação, acredito que é isso como que eu ia falar. muita coisa muda, muito peso acontece, muita modificação, e isso acaba sendo um motor para elas irem atrás da fisioterapia. Mas, infelizmente, Sim. muitas das que vêm atrás da fisioterapia, elas vêm com o objetivo de parto normal. O que, Uhum. felizmente, também é bom, mas é porque as que vão em busca da cesariana, elas acreditam que não precisam trabalhar essa musculatura. E é isso que a gente vai É. desmistificar aqui também, né? A fisioterapia é uma área muito nova, né? Nessa questão, ela é uma área muito nova como um todo, mas na questão de saúde da mulher ainda mais nova, né? A gente acabou de completar 10 anos, então assim, é tudo muito recente. Tem fisioterapeutas que não sabem o que um fisioterapeuta pélvico faz. Então não é de se espantar que essas mulheres também não saibam, que elas não conheçam o seu corpo, que elas não sabem que tem como treinar essa musculatura durante a gestação e no pós-parto. Então é essencial esse trabalho que a gente faz de divulgar, de falar sobre os músculos, de falar sobre as possibilidades, o que você pode fazer para prevenir, o que você pode fazer para tratar, é essencial. Então, de novo, eu acho que obrigada, Dani, pelo convite e obrigada por fazer esse trabalho tão bonito aí no Recife, porque as Obrigada, mulheres, Fernanda. elas precisam mesmo de informação. É a base de tudo, informação. Obrigada, eu fico muito feliz da gente se conectar de tão longe, sabia? Eu São também. Paulo, Recife. Eu acho massa isso, essa troca. Pois é, e é em prol das mulheres, de fato, em prol dos outros profissionais também que estão aqui também para aprender mais um pouquinho. Vamos seguir. Isso. Vamos. Aí, as mulheres estão gestantes, logo no comecinho, mesmo antes de elas descobrirem que elas estão grávidas, existem hormônios que já estão atuando e vão saltar as Uhum. musculaturas e os ligamentos pélvicos para o útero poder crescer, para o útero poder se desenvolver. Então tem uma frouxidão, o útero está aqui dentro. E aí ele vai começar a crescer, ele vai precisar de espaço. Então essa pelve vai ficar mais maleável, esses músculos vão ficar mais soltinhos. E é uma das importâncias tão grandes da gente trabalhar essa musculatura para garantir essa estabilidade dessa pelve e conseguir sustentar esse útero que vai ficar tão pesado durante esse período gestacional. E aí isso vem independente de via de parto, porque as modificações acontecem independente se você for parir normal ou se você for parir cesárea. Exatamente. Muita gente, quando chega para fisioterapia e diz, não, qual é o seu objetivo? Não, meu objetivo é o parto normal. E aí a gente vê, não, mas existem outros objetivos que a gente vai fazer antes de via de parto, que é realmente essa questão de sustentação.
Uhum. Essa questão de você entender quais são os músculos, entender como você trabalha, como a gente vai conseguir ganhar força e estabilidade muscular durante esse período. E aí, muitas, no pós-parto, quando elas vêm reavaliar, elas também acham que essa reavaliação no pós-parto, ela tem a ver com a via de parto. E não tem. Porque a Não. frouxidão musculoligamentar vai acontecer independente se você pariu um bebê via vaginal ou se você teve uma cesárea. A frouxidão Isso. acontece, o corpo não tem como adivinhar que a mulher vai fazer uma cesariana, ele não tem como deixar tudo apertadinho e fechadinho lá embaixo, vai acontecer a frouxidão. Então, já saibam, mulheres, que é mito essa questão de mulher que vai parir normal vai ficar frouxa e a mulher que tem cesariana vai ficar com tudo no lugar, tudo apertadinho, porque as modificações corporais acontecem independente da via de parto. O seu corpo realmente não adivinha que você vai fazer cesárea. E a avaliação pélvica no pós-parto, ela tem que acontecer também independente da sua via de parto, independente se você teve um parto normal ou se teve uma cesariana. Certo, Paula? Exatamente. Não, perfeito. É interessante, Dani, quando a gente pega realmente estudos científicos, a gente analisa essa diferença gritante entre mulheres que desejam um parto normal, têm o parto normal e têm disfunções depois do parto normal, mulheres que têm o parto cesárea também têm disfunções no parto cesárea. É claro que, assim, se a gente for analisar números, a porcentagem de mulheres que fizeram parto normal e têm disfunções ainda é maior do que aquelas que fizeram a cesárea e têm disfunções. Mas as disfunções existem para ambas. Então, acho que a gente tem que partir do princípio que a gestação, ela predispõe a uma disfunção. Então, você tem que começar a se preparar na gestação para que no pós-parto você não apresente uma disfunção, né? Porque no pós-parto é correr atrás do prejuízo, né? É tratar. Então, assim, de fatos, a gente tem mais ou menos 60% das mulheres podem evoluir com uma disfunção após um parto normal e 20% das mulheres após um parto cesáreo. Então, não se explica, não se justifica de fato você ter um parto cesárea somente para não ter nenhum tipo de disfunção, né? A questão vai muito além. E é claro que eu estou falando de números e de pacientes que não tiveram um tratamento fisioterapêutico durante a gestação, porque isso também reduz muito a chance de você desenvolver uma disfunção no pós-parto. O fato É pode multifatorial acontecer, também, né? A posição que você vai parir, a equipe como está totalmente. conduzindo, tem a equipe que vai fazer a episiotomia, não vai fazer a episiotomia, enfim, procedimentos, como vai ser essa fase possível, se ela fez força ou se foi espontânea, se foi uma coisa Sim. mais livre que ela teve, então realmente isso tudo varia. Totalmente, Dani. Hoje em dia nós não temos nenhum estudo que leve todos esses vieses em consideração. Né? Infelizmente. Então, infelizmente, não tem como bater o martelo e falar, olha, é assim que funciona, né, para todas as mulheres, porque nem todas as mulheres têm o mesmo desfecho, né? E a gente não tem um dado específico, por exemplo, nem se a mulher não sofreu nenhum tipo de intervenção, se ela pariu naturalmente sem intervenções. A gente não tem ainda esse dado. Faltam estudos, né? Verdade. Faltam. Então a gente Pois trabalha com é. aquilo que a gente tem. Pois é. E aí, bem, as mulheres voltam no pós-parto pra gente, pra fisioterapia. Elas devem fazer independente da via de parto. O resultado pode modificar ou não com essa via de parto, como o Thalita acabou de falar pra gente. Uhum. Porém, elas devem voltar pra gente em um período que varia entre 3 a 6 semanas pós-parto, normalmente com a autorização do médico. Então, ela voltou antes para o obstetra e o obstetra liberou ela para voltar para a avaliação da fisioterapia. Uhum. E é importante também elas entrarem em contato com obstetras e que muitas vezes eles ainda não conhecem o papel da fisioterapia também nesse pós-parto, mas falar da importância delas terem orientação. Não é voltar a fazer atividade física ainda, é a gente avaliar e a gente conhecer o que é que aconteceu naquele músculo, conhecer o que aconteceu naquelas articulações e ver como é que está aquela função e o que é que a gente pode evitar? Evitar de você ter dor na relação sexual, evitar de você ter disfunção de perder urina, de não conseguir segurar mais pum. Isso é independente da via de parto, tá, gente? Isso São as mesmo. funções. Evitar de você desenvolver e piorar a sua diástase nesse pós-parto, não conseguir retomar tão facilmente aquela função Uhum. daquela musculatura. Evitar de você ter dor na região pélvica. Então, a função da fisioterapia nesse pós-parto imediato é tentar
visualizar, investigar, e aí a gente vai conseguir descobrir o que a gente pode fazer para evitar que você tenha. Antes de ficar precisando tratar o que acontece. Então, o ideal é a gente sempre visar essa medicina preventiva. Exatamente. Né? Exatamente. Eu sempre explico para as minhas pacientes, Dani, que assim, o músculo do assoalho pélvico, ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre trabalha em conjunto, principalmente com a musculatura abdominal e com a musculatura do diafragma, né? Então, juntos, eles formam essa caixa aqui que estabiliza, de fato, o tronco e a pelve, né? Então, imagina só, num cenário de um parto normal. O bebê vai passar por aqui. Então, obviamente, fica muito mais fácil de você imaginar o porquê acontecem disfunções nessa região. Agora, por via cesárea, não vai passar nada aqui. Mas o músculo do assoalho pélvico tem essa comunicação direta com o abdômen. Tanto que, se você tem uma disfunção na musculatura abdominal, o músculo do assoalho pélvico pode sofrer e vice-versa. Então, por exemplo, no caso de uma paciente que tenha uma diástase patológica, como essa musculatura abdominal não está conseguindo conter bem a pressão dentro do abdômen, essa pressão pode ser direcionada mais para o assoalho pélvico, e esse músculo que já está sobrecarregado fica mais sobrecarregado, e aí desenvolve uma disfunção. Então, tem uma comunicação tão direta, uma sinergia muscular tão grande entre os dois, que a gente tem que pensar nesse cenário. Quando a mulher passa por uma cesárea, ela tem uma sutura na região abdominal, né? Como está a função desse músculo? Esse músculo, ele está trabalhando em conjunto como ele deve com o assoalho pélvico? Então, muitas vezes as disfunções após a cesariana, ela vem nessa questão de não ter mais a sinergia entre o músculo do assoalho pélvico e o músculo abdominal. Verdade. E aí entra aquela questão da postura também, né? Como é que a postura se comunica. Eu até postei ontem sobre isso, estava falando sobre a questão de você conseguir respirar da forma correta, como é que é a postura que você está assumindo, porque a postura que você está vai dizer se você vai conseguir ou não respirar da forma correta. E aí tem essa questão também. No pós-parto, a gestação por si só, como ela modifica muito o eixo da mulher, modifica muito o corpo, o centro de gravidade, isso acaba trazendo também no pós-parto um certo desequilíbrio. Ela tem uma sensação que tudo vai ficar frouxo, ela começa a ter uma instabilidade, a postura dela fica muito, muito, muito ruim. A questão da amamentação, de ficar carregando o bebê, ela vai ainda fechando mais esse tronco, vai diminuindo mais essa área abdominal, vai aumentando a pressão lá dentro. Isso tudo pode também prejudicar esse retorno dessas funções musculares nesse pós-parto. Então é uma bolinha de neve. E se a gente não conseguir desenrolar ela dali do início, ela vai piorando. E aí, enfim. Já ia entrar em outro assunto, que era a questão da mulher querer que volte tão rápido o corpo dela que ela começa a querer fazer tudo que ela fazia pré. E aí começa a fazer 1000 abdominais, porque assim, dessa forma vai resolver a barriga. Mas eu sei que a gente vai falar disso lá pra frente. Vamos. Eu queria falar, mas, então, sobre essa questão de dor na relação sexual no pós-parto. Mas você vai falar de outro assunto antes. Fala aí, depois eu falo isso. Tá. Não, eu só ia completar com relação à avaliação. Então, ainda não tem muito um consenso, né, Dani? A gente mesmo, antes da live, conversando com relação a quando avalia, como que ainda não tem esse consenso. A gente segue as orientações com relação ao obstetra, obviamente, né, a liberação dele, mas eu acho que é importante nós nos colocarmos, enquanto profissionais, que é necessário que essa avaliação seja realizada o mais precocemente, para a gente conseguir avaliar questões que podem ser prevenidas para essa mulher, inclusive uma disfunção sexual. Exatamente. Disfunção sexual no pós-parto, que é um tema que muita gente fica com essa queixa. A disfunção pode acontecer independente da via de parto. São questões hormonais que atuam diretamente naquela lubrificação, naquele músculo. O corpo da mulher está todo voltado para amamentar e nutrir o bebê que acabou de nascer. Ele não está pensando em gerar um novo bebê. Então, a função sexual da mulher realmente fica dormindo um pouquinho durante esse período por questões hormonais. E aí, muitas vezes, esse retorno acaba sendo um pouco difícil. O que a gente recomenda muitas vezes é você usar lubrificante à base de água nesse pós-parto, pode ajudar. Você se conhecer, muitas vezes quando a gente faz a avaliação prévia, a gente consegue evitar alguns traumas na relação sexual. Por exemplo, como é muita modificação em cima do músculo, o músculo ele pode se contrair, pode gerar o que a gente chama de ponto de tensão nessa musculatura perineal.
E aí, quando você vem a ter relação sexual, em vez de você sentir prazer, você acaba sentindo muita dor. Mesmo tendo sido uma cesariana, como o músculo ficou muito tempo segurando aquele bebê ali embaixo, aquele peso, isso pode gerar uma tensão nessa musculatura. E aí, quando você volta a ter relação, tem aquele desconforto, sente que tem alguma coisa que está doendo muito. E quando você avalia na fisioterapia, a gente consegue ver que é porque você está com a tensão muscular e ajuda você a liberar aquela tensão. E aí, com poucas sessões, você consegue resolver aquela queixa. Eu falo normalmente no curso de um caso de uma paciente minha, foi um caso particular, que ela veio pra mim depois de um ano quase no pós-parto, que ela tava com muita queixa de não estar conseguindo ter relação sexual com o marido. Ela tinha tentado de tudo, já tinha passado por vários médicos, já tinha visto com terapia, com tudo, e não sabia. E aí alguém falou de mim e ela foi lá no consultório. E aí quando ela chegou pra fazer a fisioterapia, era um pós-parto tardio, né? Ela já tava um ano pós-parto. E aí ela falou que estava sem conseguir ter relação, estava quase se separando, não estava conseguindo mais ter relação sexual com o marido dela, tinha sido uma cesariana. E quando a gente reavaliou, a gente viu que tinha realmente tensão muscular, que só tinha piorado, porque toda vez que ela tentava, ela tinha mais medo e tensionava mais, e aí ia virando aquela bola de neve. O corpo estava desequilibrado, mas enfim, essa questão da tensão muscular foi o que realmente desencadeava a dor dela. E aí a gente resolveu com 2 sessões, o que ela pensou que aquilo ali fosse um milagre, que fosse uma mágica, e na verdade não foi, era uma coisa muscular, que ela entendeu o que é que estava tensionando, a gente conseguiu liberar com algumas massagens, algumas técnicas, e aquilo ali resolveu. E aí foi um dos meus começos na fisioterapia, porque ela acabou de fazer propaganda pro mundo inteiro, dizendo que, pelo amor de Deus, vão, todo mundo vá, foi um boca a boca, né? E ela teve uma experiência muito positiva pra ela, aquilo ali mudou a vida dela. E graças a Deus que a gente consegue contribuir realmente nessa parte da fisioterapia. E a gente vê que a quantidade de mulher que tem dor na relação sexual, no pós-parto, e acha que aquilo ali faz parte, vai melhorar, e vai levando, ou então vai começando a ter relação sexual com dor. E, enfim, essa questão é um dos pontos que podem acontecer, independente da via de parto, essa questão da tensão da musculatura. Exatamente. Comigo também já aconteceu vários casos semelhantes a esse. Eu não sei sua experiência aí, Dani, mas a nossa, na Nathalie, essas pacientes, elas melhoram muito rapidamente. Eu acho que é tão direcionado, né? 1, 2 sessões, às vezes 3 no máximo, essas pacientes já estão numa melhor expressiva. Como funciona, né? Exatamente. Eu acho muito legal isso. Vocês falam massa aí também? Não, muito. Não. Agora eu lembrei que é de Pernambuco. E aí outras coisas que podem acontecer também é em relação a você teve um parto vaginal, você teve laceração, então pode não cicatrizar da forma adequada, pode ficar com aderência cicatricial, formar algum tipo de fibrosezinha naquele tecido, e aí isso também dificultar essa cicatrização, esse realinhamento das fibras. E a gente também ajuda nisso, também avalia e vê como é que tá essa função, como foi que cicatrizaram esses pontos. Muitas vezes a mucosa do períneo é tão boa que recupera muito rápido. E aí a função, muitas vezes a gente nem consegue perceber que teve realmente uma laceração, quando é uma laceração espontânea. Diferente de uma episiotomia que acaba cortando em uma outra direção as fibras do músculo. Mas quando é uma laceração espontânea, que o músculo ele se separa, quando ele volta, muitas vezes fica imperceptível. Até para a gente da fisioterapia, que tem uma especialidade na área, e muitas vezes para as próprias mulheres, quando elas olham, elas nem conseguem perceber que ali passou um bebê ou que ali teve algum tipo de laceração perineal. É verdade, isso é muito real. Dani, eu queria levantar mais um tópico com relação a isso, principalmente as mudanças do canal vaginal, né, depois do parto. Acho que uma das grandes preocupações, acredito que aí também, né, é das mulheres ficarem largas. Muitas pacientes chegam perguntando, e depois do parto, será que eu vou ficar larga, né? Vai ter muita diferença. Acho que a gente precisa... É um medo, né? Acho que é necessário explicar que existem mudanças fisiológicas que ocorrem com a gestação e com o parto. São mudanças que vão mudar a estrutura mesmo do canal vaginal. Então, antes desse parto, a vagina ela tem rugosidades. Uma mulher que nunca passou por um parto vaginal, a vagina ela tem rugosidades dentro do canal. E depois do parto, essa rugosidade ela muda, ela fica mais lisinha. Mas isso não vai interferir na função do músculo se esse músculo for bem treinado.
Então é diferente você ter uma alteração anatômica na mucosa do canal vaginal e ter uma alteração funcional do músculo. Se você trabalha essa musculatura durante a gestação, se você ativa, recruta esse músculo no pós-parto, você está incentivando essa musculatura a voltar num nível pré-gravídico, né? Então, mudanças vão ocorrer, sim, elas precisam ocorrer, é fisiológico do corpo, mas essas mudanças, elas não têm que interferir na função muscular. Tá? Então, acho que isso é importante deixar claro. Mulher não vai ficar larga. Tem alteração, mas tem como também você trabalhar a musculatura. Eu falo para elas, inclusive, assim, que uma mulher que nunca trabalhou musculatura, no pós-parto, ela começar a trabalhar, provavelmente aquela musculatura vai ficar até com uma função melhor do que antes mesmo do parto. Então, se a questão é ficar larga, você pode ficar mais apertadinha no pós-parto e você trabalhar essa musculatura, se você fortalecer, se você desenvolver aquele músculo que você nunca trabalhou previamente. Então, isso é realmente um mito. A gente tem até um caso engraçado, Dani, de uma paciente que ela é bem influente assim, em meios digitais, e ela falou muito sobre a gestação, sobre o parto dela, sabe? A Valesca, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. E foi muito engraçado, porque eu e a Alessandra atendíamos ela durante a gestação e ela teve uma consciência do corpo dela, do períneo dela, que ela nunca tinha tido, e isso melhorou tanto a função muscular. E eu falo isso abertamente porque ela fala isso abertamente, porque ela acha que é um dever dela falar que treinar essa musculatura pode melhorar muito a função muscular e melhorar na questão de atividade sexual, sabe? Então, assim, ela fala assim para todo mundo, com a maior alegria do mundo, que depois do parto dela, a função sexual melhorou muito por conta da fisioterapia. Oh, coisa boa. É bom a gente ouvir esses relatos, né? Eu gosto muito de ouvir esses relatos também. Pois todo mundo fala, quando faz a fisioterapia, diz, fisioterapia é vida, tem que fazer, tem que se conhecer. É verdade. É verdade. Pois bem, então em relação ao períneo, tem essas questões de alterações do corpo, tem em relação a os músculos que vão ficar um pouco mais soltos lá embaixo, mas a gente tem que trabalhar e fortalecer essa musculatura. A questão do contenção, que pode vir dependendo de via de parto. A questão de aderências cicatriciais, que acontecem realmente mais voltado para o parto vaginal, que é quando tem algum trauma perineal, alguma laceração que faz uma rafia. Em relação a mudanças perineais, são mais essas? Função sexual? Acho que sim. Né? Em relação às continências, acredito que a gente falou também. Então a gente pode entrar na parte... A gente entra em primeiro diástase ou questão de atividade física no pós-parto? Tanto faz, Dani. Então vamos entrar em atividade física. Estamos aqui para isso. Alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte? Acho que tinha uma... É bom fazer terapia ginecológica para quem tem endometriose? Tem gente perguntando aqui da cinta. Acho que a gente pode falar da cinta depois, né? Quando for falar da diástase. Contextualiza melhor. Legal. Sim, a fisioterapia pélvica ela é para todas as mulheres, tá? Em relação à endometriose, se ajuda mais ou menos. Perguntaram de novo sobre a cinta. Me perdi. Da endometriose. Na verdade, a fisioterapia vai ajudar a tratar os sintomas da endometriose, né? Não a doença em si. A conscientização, você ter uma percepção melhor do seu corpo, isso ajuda também. Síndrome da bexiga dolorosa. No pós-parto também é bem comum, viu? E também a gente consegue ter bons resultados com a fisioterapia pélvica. Quando eu li o dolorosa, eu interpretei o hiperativa, que acontece também com muita frequência, principalmente na gestação. Também. Você ir mais vezes no banheiro, né? A bexiga ficar um pouco mais hiperativa. Existe alguns tipos de disfunção, principalmente a incontinência urinária transitória, né, após o parto, principalmente um parto vaginal. É aquela incontinência que ela vem simplesmente porque a musculatura está meio fora de ordem ainda, está desorganizada, mas isso tende a se recuperar nas primeiras semanas pós-parto, né? Então, também é algo que a gente não pode considerar fisiológico, porque é uma disfunção, mas o próprio organismo vai se reorganizar e conseguir fazer com que essa musculatura fique funcional de novo.
Mas assim, também não achem que simplesmente é normal e se acomodem. Sempre busquem ajuda, né? Porque o Sim, ideal é que a gente tente agir o mais cedo possível para, se a gente precisar realmente tratar, a gente ter uma chance maior. Quanto mais para frente as mulheres vão jogando, não, um dia eu vou, depois eu faço, depois eu faço. A gente vai perdendo um tempo também de sim. conseguir realmente recuperar Não, aquela com função. certeza. Com certeza. Boa colocação. Bom, Enquanto vamos você falar se então do próximo, grávidas. do próximo Bora tópico. falar um pouquinho sobre exercício físico no pós-parto. Vamos falar de diástase primeiro, acho que é melhor, porque a diástase ela vai guiar muita coisa pra gente nessa questão de atividade física no pós-parto, o que fazer, o que não fazer. Tá ok, combinado. Bom, eu acho que a maioria aqui já deve conhecer pelo menos o termo, né, diástase. A diástase é a separação do músculo reto abdominal. Então, nós temos dois músculos. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Levantar um pouquinho. Nós temos um músculo, né, que sai aqui da costela e se insere lá embaixo no pubis. E esse músculo, ele tem uma fáscia entre ele que se separa durante a gestação para acomodar mesmo o útero, né? Então o útero vai crescendo. Se não tivesse uma alteração anatômica, não seria possível esse músculo esse órgão se expandir. Que é aquela mesma Então, questão do início pélvico, né? Todos os músculos e ligamentos vão ficar mais frouxinhos. Essa linha alba, ela vai ficar mais frouxinha também de forma fisiológica para dar espaço a esse útero. isso, exatamente. Então, assim, isso a gente até comentou na outra live, né, Dani, a primeira que a gente fez. A diástase, ela é fisiológica, ela vai acontecer na gestação, justamente porque precisa abrir espaço. Então, hoje em dia, tem-se uma corrida aí, né? Ai, meu Deus, eu estou com diástase, eu não posso ter diástase. Não, você precisa ter a diástase, porque o seu corpo tem que se adaptar. O que você não pode deixar que essa diástase passe de fisiológico para patológico ainda na gestação ou no pós-parto, né? Então a fisioterapia trabalha ainda na gestação para estabilizar essa diástase, para manter essa diástase dentro do fisiológico e no pós-parto recrutando a musculatura ou para recuperar um pouco mais rápido ou realmente para tratar uma diástase que seja patológica. 100%. É exatamente isso que eu falo para as mulheres quando elas estão gestantes, que vai acontecer, mas que a gente precisa evitar que abra mais, que cresça, que realmente passe uma fisiologia para uma patologia, porque aí vai ser até mais difícil para a gente recuperar no pós-parto. O ideal é que a gente tente realmente evitar. E aí evitar com a postura, a maneira que você deita, a atividade física que você está fazendo, as pressões que você está gerando. Eu falo muito para elas da analogia que é assim. Aqui é a casinha do bebê de vocês, né? Tem o chão, que é a musculatura do assoalho pélvico, tem o teto, que é o diafragma, tem a musculatura abdominal aqui na frente e aqui atrás tem a musculatura posterior do tronco. E aí, esse bebê, ele vai crescer, ele vai sair da pelve, ele vai invadir o abdômen. Ele vai precisar de espaço aqui no abdômen, porque antes já tinha todos os outros órgãos aqui. Então, quando ele vai precisar desse espaço, ou ele vai criar espaço para frente, que aí vai provocar uma diástase maior, ou ele vai criar espaço para cima. Mas para ele criar espaço para cima, eu preciso dar espaço. Se eu tô com uma postura ruim, se eu tô diminuindo a área da casinha do meu bebê nesse sentido daqui, naturalmente seu bebê só vai conseguir crescer nesse sentido da casinha. Ele não tem como ir para trás, porque a gente tem uma viga aqui nessa casa, que é a coluna. Então não tem como ir para trás. E para baixo não é o que a gente quer. A gente quer evitar também que esses órgãos deixem, que esse útero vá para baixo durante esse período gestacional. Então, ou ele vai desenvolver para frente, ou para cima, ou para frente e para cima, que é o saudável, que é o que a gente realmente quer proporcionar para as mulheres. Então, crescer, dar espaço para esse útero subir. Isso. E não sobrecarregar tanto essa musculatura aqui na frente. Às vezes eu tô com um jaleco na avaliação normalmente, né? Agora que tá com essa teleconsulta, mas aí eu até faço analogia com o jaleco. Quando eu tô com postura ruim, naturalmente o espaço de um botão pro outro meio que abre, assim. E quando eu melhoro a minha postura, o jaleco fica bem bonitinho, com músculo na frente do outro. E aí eu mostro a importância delas terem uma postura mais adequada. É exatamente isso, Dani. A fisioterapia, durante a gestação, independente para que motivo essa paciente procurou, o profissional tem que levar essa paciente a recrutar a musculatura de uma maneira funcional. Então, o que é funcional? Não é simplesmente você colocar a paciente para treinar funções do dia a dia. Não, longe disso. Funcional é fazer com que os músculos trabalhem
como eles devem trabalhar. Então, a gente tem ali uma parede abdominal que serve de sustentação para o tronco, para a coluna, né? Que tem essa ligação, como a gente já comentou hoje, com o assoalho pélvico. Então, se não tem sinergia entre essa musculatura, alguma repercussão negativa está tendo. Então, o princípio é sempre esse. Analisar a mulher, avaliar e entender quais aspectos estão influenciando para que essa diástase esteja aberta mais do que o considerado fisiológico, né? Então, a postura é essencial, é a base, é da onde a gente sai. Se a mulher É uma não das tem uma principais postura... formas de se prevenir. Exatamente. Se ela não tem uma postura adequada, você nunca vai conseguir recrutar a musculatura de uma maneira adequada. Então, o princípio é sempre esse, né? Para os profissionais, sempre os fisioterapeutas perguntam, mas como é que eu faço, né, para estabilizar uma diástase no pós-parto, para trabalhar a musculatura estabilizadora? Começa sempre pelo básico. Postura. Isso aí. E tem algumas perguntinhas aqui, alguém falando do fisiológico, que é 3 dedos. Não, o fisiológico são 2 dedos, 3 centímetros de separação. Tá? O que mais que tem aqui? Estabilidade é fundamental, Ale, concordo. Estabilidade é fundamental. Tem como prevenir a diástase na gestação. Tem a como... patológica, sim. Isso, tem como manter ela fisiológica, né? Isso. Mas todas as gestantes vão ter algum tipo de afastamento para esse útero conseguir se desenvolver durante esse período gestacional. Isso aí é claro. Isso aí. Bom, e aí o que é que piora a diástase? O que é que a gente vai fazer? Então, no pós-parto, a gente faz essa reavaliação. O ideal é quanto antes a gente conseguir essa autorização do médico e essa avaliação com a fisioterapia melhor. Durante a gestação, idealmente a gente tenta prevenir. Então, o ideal é que você já comece durante a gestação a fazer essas prevenções para não desenvolver essa diástase. Caso você desenvolva, a gente vai tentar avaliar e descobrir o mais precocemente possível nesse pós-parto. E aí, no pós-parto, a gente vai avaliar e tratar. Uma das formas principais da gente tratar vai ser a questão da postura. Um outro ponto também que eu acredito que é super importante a gente trazer é o que é que pode piorar essa diástase, Ale. Thalita. A Ale tá falando aí. Foi, eu li o comentário dela e confundi, foi mal. A gente nem liga, Dani. Tô tão acostumada Vocês são já. uma só, né? Já somos uma só. E aí, Dani, o que a gente pode fazer para evitar essa diástase de piorar nesse pós-parto? Porque muitas vezes a gente, mas é pequenininha, e aí vai se acomodando, acha que vai recuperar e na verdade acaba piorando no pós-parto essa diástase patológica. Sim. De novo, a gente vai pensar na função, né? Quando a gente pensa na caixa abdominal, na musculatura profunda e superficial do abdômen, uma das principais funções desses músculos é manter a pressão intraabdominal, é modular essa pressão de acordo com as atividades do dia a dia. Então, assim, se você for pensar que o músculo abdominal, ele não está funcionando de uma maneira adequada, ele está mais aberto do que deveria, ou mesmo esteja dentro do fisiológico para o esperado naquele pós-parto, mas você está sobrecarregando demais, aumentando demais essa pressão intraabdominal, aquele tecido que está frágil, ele tende a aumentar muito mais. Então, se você cuida desse tecido, você tem muito mais chance de oferecer para o seu corpo condições dele se regenerar sozinho, por exemplo. Então, assim, se você manteve uma diástase fisiológica na gestação e no pós-parto segue algumas orientações que são básicas do dia a dia, de conter corretamente essa pressão intraabdominal, você está dando condições para o seu corpo se recuperar, né? O problema é que, a maioria das vezes, a mulher não consegue ou não pode fazer, seguir essas orientações, porque a demanda com o bebê é muito grande também, né? Então, é super entendível, por exemplo, que uma vez ou outra ela não consiga manter a postura correta para amamentar, que uma vez ou outra ela se esqueça no meio da madrugada que tem que levantar de lado porque o bebê chorou e ela acordou desesperada e levantou de frente. Então, obviamente, quanto mais a gente conseguir proteger, modulando essa pressão de uma maneira adequada, melhor vai ser para o tecido que está fragilizado, né?
As principais formas são exatamente... Eu falo para as minhas pacientes assim, Dani, você tem que aprender a sentir o seu corpo. A partir do momento que você sente e percebe o que é um aumento de pressão, como o seu corpo está, como o seu abdômen está sustentando todo o seu corpo durante determinado movimento, você vai entender que aquele movimento não é ideal para você naquele momento. Exatamente. Então, a percepção corporal é muito importante para esse pós-parto. Até porque também. não adianta ela vir pra gente uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou no máximo 2 vezes por semana, e o restante de todas as outras horas do dia dela, ela tá com postura ruim, ela tá sobrecarregando, a gente não vai conseguir ter um resultado efetivo naquele tratamento, porque ela realmente precisa mudar esse básico, esse primeiro. Ela precisa, antes de tudo, ela precisa se conhecer. Ela precisa realmente entender como é que tá o corpo dela em relação ao espaço, o que é que faz esse aumento da pressão, o que é que a gente consegue poupar para ela não ter esse aumento dessa pressão intraabdominal, porque realmente ela ficar gerando mais pressão, isso só vai fragilizar mais o tecido e fazer com que essa diástase piore. E já aconteceu, de eu reavaliar pacientes, falar que a diástase dela estava ótima, e com um tempinho depois ela voltou e tinha piorado. E na verdade, o motivo que piorou foi porque ela se acomodou nesse pós-parto. Ela não estava conseguindo manter a postura adequada, ela não estava conseguindo fazer os exercícios da forma adequada e principalmente reeducar essas atividades que ela vai fazer sempre. A fralda, dar banho, como deitar, como sentar. Então a gente precisa realmente adaptar essa parte toda delas. Eu acho que a principal função e talvez o nosso principal desafio seja exatamente colocar essa funcionalidade dentro da parturiente. Eu já misturando os termos todos aqui, da puérpera. Então, assim, a gente já sabe que a demanda é alta, que ela vai ter algumas alterações importantes na rotina. Como ela vai poder recrutar essa musculatura no dia a dia, né? Nas atividades de vida diária. Então, amamentando, ensinar essa paciente a recrutar a musculatura, deitar, levantar, enfim, todas as atividades que são simples, que são diárias, que são corriqueiras, você pode introduzir essa ativação muscular para minimizar, né, o risco de aumentar essa diástase no pós-parto. Acho que um ponto importante... Pode falar. Um ponto importante. Não, um ponto importante também é entender a avaliação desse músculo, né? É claro que a gente precisa respeitar o retorno do corpo da mulher, mas entender que o quão precoce a gente conseguir ativar esses músculos, recrutar novamente, dar função para eles, mais rápido vai ser a recuperação dessa mulher. Então a gente já tem estudos comprovando que no segundo dia pós-parto, se essa mulher ela já começa a recrutar essa musculatura, né, estabilizadora, ela tem resultados eficientes no fechamento dessa diástase. E aí entra um ponto muito importante, Dani, é sempre uma briga muito grande entre médicos, fisioterapeutas, porque é a questão de não entender ativação, recrutamento, funcionalidade e contração muscular, que são coisas diferentes. Então, quando a gente fala para o médico, olha, eu quero começar a recrutar a musculatura da paciente no segundo dia pós-parto, ele fala, pelo amor de Deus, sai daqui, você é louca, vai estragar todo o trabalho. É bem assim, porque eles não entendem. Então, assim, é nosso papel também orientar e fazer com que eles percebam que há uma diferença. O músculo, ele precisa trabalhar, ele tem a função dele que está alterada naquele momento. E o papel do fisioterapeuta é reabilitar essa função de uma maneira adequada. Muitas vezes elas não são liberadas para fazerem a questão da fisioterapia, mas elas estão pegando o peso do bebê, elas levantam, elas deitam, elas agacham, elas fazem vida normal. E aí elas fazerem essa vida normal com orientação, com função realmente preservada, é uma diferença gritante. Porque ela não vai ficar deitada na cama durante 45 dias pós-parto. Ela acaba retomando e fazendo, ela sobe escada, ela desce, ela faz as funções. E a gente precisa realmente agir nesse início, porque depois a gente pode perder um timezinho aí. Eu até falei, acho que um dia desse, sobre esse livro aqui.
que é de Gasquet, que fala sobre o meu corpo depois do bebê, tudo que a gente consegue trabalhar no corpo da mulher antes dessas 6 semanas. Porque muita gente diz, né? Não, 45 dias, 45 dias. Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer antes para ela ter uma função e ela preservar e ela realmente recuperar nesse pós-parto. A gente realmente precisa lutar para que ela ganhe isso antes, sabe? Desde postura, tudo que tu falou aí. É um absurdo tão grande, Dani, porque assim, quando a gente analisa, por exemplo, outras áreas da medicina, ortopedia, neuro, já tem uma consciência tão grande com relação à fisioterapia, assim, imediata, né? Então, um procedimento cirúrgico em ortopedia, sei lá, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho, já se sabe que tem que começar a fisioterapia imediatamente após. Agora, por que em obstetrícia, em que a mulher tem tantas alterações, a gente tem que esperar 30 dias para avaliar uma paciente e começar a dar exercícios de função, né? Então, é complicado. Foi o que eu falei antes da gente entrar na live. Graças a Deus, aqui em Recife, eu conheço muitos médicos que cuidam das pacientes e eles liberam elas virem para mim antes. Então, eu tenho essa sorte de conseguir fazer essa avaliação mais imediata. E aí, elas sentem uma diferença melhor. Mas, realmente, tem muita coisa ainda limitada que a gente ainda vai ganhando aos pouquinhos. Sim. Né? Então, Dani, vamos falar da cinta que o pessoal está perguntando? Bora falar da cinta. Então, vamos lá. Muita gente polêmica, hein? Se usa cinta ou não usa cinta no pós-parto. Vou falar minha visão e aí depois tu fala a tua, certo? Tá bom, vamos lá. Eu não recomendo a cinta no pós-parto. Todas as mulheres, quando perguntam, e pacientes, quando pedem orientação, eu falo para elas não usarem. A cinta, ela gera uma compressão. E essa compressão, ela pode aumentar a pressão intraabdominal. Pode, inclusive, gerar mais pressão para a região da assoalho pélvico, que é tudo que a gente não quer durante esse período. Ela pode gerar uma acomodação nesses músculos, porque ela comprime e aí acaba inibindo algumas funções dessa musculatura. E o teu músculo, em vez de estar voltando à função dele, ele acaba ficando acomodado a essa parede externa da cinta. Então, de fato, é um tipo de utensílio que eu prefiro que elas não utilizem. Às vezes o médico, ele realmente gosta, principalmente quando é pós-operatório, pede. E aí eu digo, se seu médico recomendou, você se sente mais seguro, utilize. Mas tenta não se acomodar, usa no máximo 7 dias. Tenta usar o mínimo possível, tenta não usar quando for fazer algumas atividades. Quando ficar deitada muito tempo, tenta usar só se for fazer realmente um esforço, enfim. E, preferencialmente, eu peço para utilizar uma calcinha de contenção. Uma calcinha que dê uma certa contenção, mas não compressão. Que não comprima nenhum tipo de estrutura lá dentro. Tua visão é parecida? Totalmente alinhadas. O que acontece é assim, de novo voltando para a função do músculo, né? Quando você coloca um artifício em que você está dando sustentação e estabilidade para o corpo dessa mulher, o músculo, ele entende que ele não precisa trabalhar. O nosso sistema nervoso central, ele é muito inteligente. Ele vai pensar sempre em poupar energia. Se ele percebe ali que na região do abdômen já tem alguém fazendo trabalho, para que ele vai mandar qualquer tipo de estímulo para... Opa! Certeza! Então, assim, a gente tem que ser muito cautelosa com relação à cinta. Embora a cinta tenha sido usada por muito tempo, né? Algumas pessoas veem benefícios, principalmente com relação à retenção de líquidos, né? Porque a cinta acaba ajudando um pouco nessa drenagem, mas ela não é um tratamento. E ela pode piorar o retorno desse corpo no pós-parto. Então, é muito mais eficiente que você ofereça estímulo para a musculatura, que esse músculo entenda qual é o papel dele e comece a trabalhar o mais rápido possível, do que você iniba esse trabalho e tenha que correr atrás desse prejuízo depois. Então, eu acredito que é a mesma coisa que você orienta aí, a gente orienta aqui. Se você quiser usar a cinta porque você se sente mais confortável, mais estável, mais segura, ok, mas tente usar períodos curtos durante o dia. Tente colocar assim, quando você for fazer funções assim que exijam mais de você, por exemplo, um dia você está indo na pediatra levar o bebê, vai ter que ficar mais tempo em pé, vai fazer vários movimentos, coloca a cinta. Agora chegou em casa, tira, deixa essa musculatura trabalhar. É importante para esse músculo que ele tenha função para que ele consiga voltar a trabalhar de uma maneira adequada.
E para diástase, a mesma coisa. Esse músculo é a mesma região, né? Então, se o músculo ali, o reto abdominal, ele não tem função, a diástase ela vai demorar muito mais para se recuperar. Concordo contigo. Então, em relação à cinta pígera e compressão, preferencialmente não utilizem, mas se vocês quiserem usar uma calcinha alta também para dar uma contenção, dar uma certa segurança, vocês podem usar. Como muitas vezes vocês já usam na gestação, a gestante já utiliza, pode utilizar, mas também tudo com cautela, tudo com... O ideal é que a gente realmente gere uma postura melhor, e aí você ative a sua musculatura. Se a gente tem uma postura correta, naturalmente seu abdômen ele vai ficar mais tônico, ele vai ter as fibras dele vão se ativar e você vai sentir que tá tudo no lugar, simplesmente quando você tá com uma boa postura. Sim. Dani, acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essa prescrição do uso da cinta, porque assim, óbvio, existem alguns contextos em que a mulher pode se beneficiar, mas eu vejo como a minoria, não é a regra, né? Não é a regra, como não muita é gente a regra. tem, como pensava que já fazia parte do enxoval. Exatamente. Hoje em dia a gente vê aí uma série de técnicas que utilizam a cinta como parte do tratamento. E essa cinta é vendida para paciente, então quer dizer, aquele profissional está ali ganhando em cima da cinta que está vendendo para o paciente e vendendo mais uma técnica que, enfim, a gente sabe que através dos estudos, os mais recentes, eles mostram, não existe técnica comprovadamente ideal para o fechamento da diástase. Você tem que saber avaliar essa paciente e direcionar corretamente o exercício. Não existe milagre. Cinta também entra nisso, não tem milagre. Então, assim, se você for escolher uma técnica, escolha a técnica, mas escolha também um profissional que tenha um olhar mais amplo e que entenda que a técnica a técnica por si só não vai resolver todos os problemas. Pode resolver uma parte, mas precisa ter um olhar mais amplo. A gente tem 7 minutos pra gente terminar. Ui, meu Deus, falamos muito. Vou falar sobre pós-parto, os exercícios pós-parto, certo? Certo. Então, visando tudo isso que a gente falou, a gente sempre tem que levar em consideração a fisiologia de vocês. Então, as mudanças aconteceram durante a gestação, as mudanças aconteceram durante o parto, tenha sido cesariana, tenha sido parto normal, mudanças acontecem naquele corpo e no pós-parto a gente precisa reabilitar esse corpo, reeducar, que ele passou por muita modificação. A gestação, ela é um massacre no corpo da mulher, porque de fato modifica tudo, todos os ligamentos, os músculos, os sistemas. Então é muito intenso e a gente precisa fazer durante a gestação para que esse massacre realmente não gere patologias, porque as alterações vão acontecer, as alterações podem gerar patologia ou a gente pode tentar controlar toda a função muscular corporal daquela mulher para que altere sem gerar disfunção. E no pós-parto a gente precisa reabilitar, a gente vai precisar reeducar. Então, a gente falou da reeducação perineal, que é importante as mulheres cuidarem desse períneo, da reabilitação dessa diástase abdominal, trabalhar essa postura e as atividades físicas. Entendam que o corpo de vocês não vão ser os mesmos no pós-parto, principalmente no pós-parto imediato. E tem um tempo para o corpo de vocês voltarem. Então, não é acabou a gestação, vou voltar a fazer, não sei, crossfit, vou voltar a fazer academia, vou voltar a fazer o que ela fazia antes, funcional. Não é assim, você tem que voltar a fazer uma atividade específica para você. Do mesmo jeito que na gestação você tem que buscar uma atividade física específica para a gestação. Existem várias atividades físicas que adaptam. É gestante, vou adaptar o exercício, vou adaptar isso aqui. Então você pode fazer academia, mas vai ser tudo adaptado. Você pode fazer, não sei, funcional, mas vai ser exercícios adaptados. Você pode fazer um pilates, pode, mas vai ser adaptado. Nada daquilo ali é para a gestante. E aí eu sempre falo do método de Gasquet. E, de fato, o único método que é para gestante foi o método de Gasquet, que é uma médica francesa, que ela era professora de yoga antes de ser médica, e aí engravidou, e aí foi criando exercícios com base na yoga para ela trabalhar o corpo da mulher durante essa gestação e durante esse pós-parto. Então, o que eu tenho mais segurança realmente de indicar para as mulheres fazerem na gestação e no pós-parto são essas aulas direcionadas para a gestante e para a puérpera. Foram exercícios pensados, criados, estudados para esse público. Então, não tem que fazer de adaptação. É para grávida, é para puérpera. Ela já trabalha, já visa abdominais e exercícios que trabalhem
a função dessas mulheres com base nas alterações que elas tiveram. E aí, de fato, são exercícios diferentes da gestante e do pós-parto, são exercícios diferentes, são funções e objetivos diferentes que a gente quer, mas o princípio vai ser o mesmo em relação à postura, em relação à estabilidade, em relação a ela ter uma consciência do corpo dela, em relação a não machucar nenhum músculo para trabalhar o outro. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, abdominais. A gente vai fazer o abdominal e aí a gente tá visando o abdômen, mas esquece que tem o períneo embaixo dele e aí acaba gerando muita sobrecarga em cima do períneo. Então, os exercícios que a gente tem que fazer, eles vão ter que ser adaptados realmente para essa fase que vocês estão vivendo. E aí vocês busquem exercícios que são para esse público. Que aí eu indico realmente o método do Gasquet. Tu conhece algum outro exercício que seja voltado para o pós-parto, que tu indique assim para os puérperas de maneira geral? Não, totalmente direcionado, assim, como a técnica não conheço. Existem vários nomes agora, né, Dani, mas eu não me sinto confortável de falar porque eu não conheço a fundo, entendeu? Eu sei que o método de Gasquet, ele foi desenvolvido a partir da fisiologia, tanto da gestante quanto da puérpera. Então, obviamente, é um método muito mais adaptado. E é claro também que se a mulher ela não tem acesso a esse tipo de técnica, de método, acredito que tem gente de vários lugares aqui nos assistindo, é essencial que o profissional que vai direcioná-la leve em consideração todas essas alterações fisiológicas, né? O corpo ele não vai voltar de um dia para a noite, não vai voltar. Ele levou 9 meses, ele não vai voltar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. O que é o nosso papel é entender isso e facilitar, oferecer ferramentas para que o corpo consiga retornar da melhor maneira possível, né? Então a gente já sabe que os músculos, a parte músculo-esquelética, ela leva de 6 meses a 1 ano para retornar ao estágio pré-gravídico. Então, não adianta a gente ficar querendo correr desesperadamente, né? Nós precisamos respeitar e dar ferramentas para esse corpo. Isso, dar ferramentas para esse corpo conseguir. Passou 10 meses grávidas, quer voltar agora um mês pós-parto, tem um tempo para o teu corpo se recuperar. Então, a gestação, ela vem e o pós-parto, ele vai voltando essas escadinhas. A gente tem que realmente ter paciência com o nosso corpo. Tem que ter, mas isso não quer dizer, Dani, eu acho que tem uma ansiedade muito grande, principalmente pela parte estética, né? Ai, minha barriga não volta, meu quadril tá muito largo, eu não me reconheço no meu corpo. Isso sim são aspectos que podem ser melhorados e muito você fazendo uma atividade física, principalmente se ela for direcionada, porque você tá ali estimulando a musculatura correta. Mas isso não quer dizer que você vai recuperar o seu corpo assim de uma hora para outra. Tem que ter paciência, gente. De novo, não tem milagre. Não tem milagre. A gente tem que, com a fisiologia, a paciência, busquem profissionais que realmente saibam direcionar vocês, que tenham essa especialidade na gestante, no pós-parto. E é isso. Falta 1 minuto, tá aparecendo para mim aqui, só tem 1 minuto restante, então acho que é melhor a gente agradecer as pessoas, né? Gente, obrigada para todo mundo que teve a paciência de nos ouvir hoje, né? Espero que tenha agregado um pouquinho. A gente está sempre disponível, acho que a Dani também, né? Para esclarecer as dúvidas, para conversar. Eu queria muito aproveitar esse tempinho rapidinho, Dani, principalmente falar para os profissionais fisioterapeutas. Nós lá da Thalia estamos com um projeto que chama Thalia Academy. Então nós estamos convidando vários profissionais, para dar aula gratuitamente para vocês nesse período difícil que a gente está passando. Essa semana eu vou contar, tá, Lê? Essa semana Miriam Zanetti vai dar uma aula pra gente. Então, assim, gente, a gente está super empolgada. Quem quiser participar, tem o link na bio lá da Thalia, atalio.fisioterapia. E é isso, vamos nos unir, vamos juntos passar por esse período difícil, passando muita informação de qualidade para as nossas pacientes, porque só juntas, unidas, a gente vai conseguir levar a fisioterapia obstétrica a outro nível. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Com certeza, Dani, com certeza. Beijo, gente. Vou deixar a live salva. Um beijo. Um beijo, gente.
Obrigada, viu?